Hare Krishna! Vamos dar continuidade aos nossos 15 minutos de Bhakti com leitura meditativa do livro Haridas, o Servo Perfeito dos Santos Nomes, de Chandramukha Swami. Então, na última leitura, nós estávamos aqui no capítulo A Ofensa do Brahmana Perverso, e hoje nós vamos terminar esse passatempo, né, de que ele ofendeu a Adwaita Acharya e Haridas, depois se arrependeram, pediram desculpa e etc. Ok, vamos lá, vamos iniciar. Haridas escavou uma toca num lugar tranquilo na margem do Ganges. Quando ele, deixa eu só relembrar aqui, quando ele ofendeu Adwaita, Haridas resolveu sair, embora, para não incomodar, mas depois ele não aguentou de saudade de Adwaita Prabhu e ele voltou, ele retornou, né? Então, aqui continuando, quando ele volta. Haridas escavou uma toca num lugar tranquilo na margem do Ganges e começou a viver nela, fazendo bhajana. Como Haridas cantava 100.000 Mahamantras em voz alta, a margem do Ganges começou a ressoar com o som do seu canto. Enlouquecido com Harinama, Haridas estava sempre rindo, chorando e dançando. Às vezes, ele perdia seus sentidos e caía ao solo, e desse modo algumas pessoas pensavam que ele era realmente louco. Quando conversavam com ele, entretanto, notavam que sua conversa revelava um profundo conhecimento e compreensão das Escrituras. Ninguém podia deixar de ser influenciado por ele. O escrupuloso Yadunandana Acharya, que examinava tudo muito bem antes de acreditar em algo, também teve a impressão de que ele era louco. No entanto, um dia ele o ouviu cantar em êxtase um verso que dizia: "Não venha me falar de céu, nem de soberania nestes 3 mundos, e nem de liberação. Que tenho a ver com estas coisas? O meu coração foi roubado por um menino na flor da juventude, que possui a cor de uma árvore tâmala e que se exibe num kunja na margem do lindo Jamuna." Haridas estava cantando assim com grande emoção. Suas mãos estavam erguidas, lágrimas caíam de seus olhos, seu corpo tremia, sua pele estava arrepiada e sua face brilhante exibia uma emoção espiritual inexplicável. Esta imagem de Haridas causou profunda impressão na mente de Yadunandana Acharya e provocou uma profunda mudança em sua vida. Ele foi tomar iniciação com Adwaita Acharya, o guru de Haridas. O seu coração se transformou num reservatório de Bhakti Rasa e ele se tornou um famoso poeta de Bhakti Rasa. Posteriormente, ele teve a boa fortuna de se tornar o guru de Raghunatha Dasa Goswami. Então vejam a importância, a potência da associação com um devoto puro, né? Esse poeta aqui, Yadunandana Acharya, só de ter testemunhado o êxtase de Haridas, né? Ele ficou extremamente assim comovido, aquilo mudou a sua vida e ele foi se abrigar, né, em Adwaita Acharya, né, que é seu guru. Depois se transformou de um grande poeta e se tornou até guru de Raghunatha Dasa Goswami. Então, assim, a potência da associação com um devoto puro é realmente muito forte. Bhakti é como se fosse um vírus mesmo, né, que transmite, que você pega quando você está perto de alguém que tem esse vírus, né? Bom, vamos iniciar então agora um novo passatempo, um novo subcapítulo chamado A Liberação da Prostituta. Numa outra ocasião, depois de abandonar sua casa, Haridas permaneceu por algum tempo em Banapola, no distrito de Yashwara, onde construiu uma cabana e cultivou uma planta de tulasi. Neste local, ele costumava cantar os santos nomes do Senhor em sua japa 300.000 vezes por dia, o que significa que ele cantava praticamente o dia todo e a noite toda. Às vezes, ele se dirigia à casa de algum brahmana devoto que adorava a forma do Senhor, como Shalagrama Shila, e esmolava alguma marra prasada. Devido à sua poderosa influência espiritual,
ele era adorado por toda a vizinhança. Haridas realmente era uma pessoa de outro mundo, né? Não nada comum, né? Um santo mesmo, Vaishnava. Ele esmolava não por comida para alimentar seu corpo, né? Mas por Mahaprasada. Mahaprasada, que é o alimento que Krishna comeu, né? Naquela região existia também um proprietário de terras muito influente, chamado Ramachandra Khan. Como ele era teísta, seu coração queimava de inveja ao ver que o santo Haridas era adorado por todos. Deste modo, tal homem pecaminoso procurava meios de desonrar Haridas, mas, por mais que ele procurasse, não era possível encontrar o menor defeito no caráter de Haridas. Inconformado com isto, o patife Ramachandra Khan contratou uma prostituta, iniciando um plano para desonrar Haridas. Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Tá muito barulho da rua. Acho que melhorou. Agindo como um típico homem ateísta, esse homem pecaminoso se dirigiu à prostituta da seguinte maneira: existe um mendicante chamado Haridas. Eu quero que você descubra um meio de desviá-lo de seu voto de castidade. A prostituta respondeu: dê-me 3 dias apenas que eu irei atrair a mente de Haridas. Desta maneira, a noite chegou. Depois de vestir-se sensualmente e apresentando-se de uma forma muito atrativa, a prostituta foi à cabana de Haridas com grande júbilo. Depois de oferecer respeitos à planta de Tulasi, a prostituta entrou na cabana. Em seguida, oferecendo reverências a Haridas, ela sentou-se de uma tal maneira que parte de seu belo corpo ficou completamente exposto. Com o propósito de atrair a mente de Haridas, ela falou as seguintes palavras: meu querido Haridas, você é um grande pregador e o maior entre todos os devotos, mas sua juventude está ainda começando. Sendo tão lindo e encantador, como uma mulher como eu poderia manter a mente controlada depois de contemplá-lo? Estou muito agitada na sua presença e desejo unir-me com você. Caso contrário, não serei capaz de manter a minha vida. Haridas respondeu: eu tenho um voto de cantar o número prescrito de japa e eu ainda não terminei. Enquanto isso, por favor, permaneça sentada e ouça o cantar dos santos nomes. Tão logo eu termine, eu irei satisfazer seus desejos. Na esperança de atingir seu objetivo, a prostituta permaneceu com Haridas. Haridas foi mais inteligente que ela, né? Na esperança de atingir seu objetivo, a prostituta permaneceu com Haridas na cabana, ouvindo os santos nomes até a luz da manhã surgir. Vendo que a manhã havia chegado, a prostituta partiu para se encontrar com Ramachandra Khan e informou-lhe o seguinte: ontem mesmo Haridas prometeu que iria desfrutar comigo, mas infelizmente o tempo foi curto demais. Hoje, no entanto, estou certo de que esta união acontecerá. Na mesma noite, quando a prostituta chegou, Haridas deu a ela ainda mais segurança. Na noite passada eu desapontei você, por favor, perdoe minha ofensa. Certamente eu irei aceitá-la. Por enquanto, por favor, sente-se e ouça o cantar dos santos nomes até eu terminar o meu canto regular. Então seu desejo será certamente satisfeito. Veja como Haridas, ele não vê aquela mulher como uma prostituta, como uma mulher. Ele vê como uma alma espiritual que precisa ser liberada, como todos, né? Então, ele aproveita aquela oportunidade que era extremamente, assim, maldosa da parte dela e do Ramachandra, né? Mas ele vê ali uma oportunidade de liberá-la, salvá-la também, né? Então ele usa ali do joguinho para um outro intuito, que é sempre um intuito dos devotos. E não, assim, trata a coisa de forma material, dizendo, sai daqui, ou então ficando com ela, né? Enfim, ele está em outro patamar. Ih, me perdi agora. Tá, depois de oferecer suas reverências, ela sentou-se e, ouvindo o canto puro de Haridas, ela também cantou. Hare Krishna, Hare Krishna. Quando a noite acabou, a prostituta estava inquieta. Vendo isto, Haridas disse: eu tenho feito um voto de cantar 10 milhões de nomes num mês. Embora eu tenha feito este voto, ele já está terminando.
Eu achava que hoje seria capaz de terminá-lo, e apesar de tentar terminá-lo o melhor que pude, ainda assim não fui capaz. Seguramente amanhã eu irei terminá-lo. Desta maneira eu estarei livre para desfrutar com você. Essa foi a segunda noite. Retornando para Ramachandra Khan, a prostituta informou-lhe o que estava acontecendo. No dia seguinte, ela chegou no começo da tarde e pôs-se a ouvir o canto espiritual de Haridas. E pessoalmente também se dedicou a cantar. Hare Krishna, Hare Krishna. Ao vê-la, Haridas informou-lhe: com certeza hoje eu terminarei minha volta e satisfarei todos os seus desejos. Enquanto Haridas estava cantando, a noite terminou. E devido à sua associação transcendental, a mente da prostituta teve uma mudança. A prostituta, agora purificada, caiu aos pés de lótus de Haridas e confessou para ele todo o plano do malévolo Ramachandra Khan. Ela acrescentou: porque eu tenho aceitado a profissão de prostituta, eu tenho executado muitas atividades pecaminosas. Por favor, Haridas, seja misericordioso comigo e libere-me desta condição caída. Por favor, aceite-me como sua discípula e me instrua. Como eu posso me livrar da minha vida pecaminosa? Como eu posso obter alívio da existência material? Olha o nível de inteligência que ela atingiu por estar ouvindo os santos nomes da boca de uma pessoa tão pura como Haridas, né? Haridas replicou: não se preocupe. Desde o início eu sabia da conspiração de Ramachandra Khan. Ele é simplesmente uma pessoa ignorante. Desta maneira, suas atividades não me entristecem. Eu iria sair deste lugar 3 dias atrás, mas como você veio, eu permaneci aqui só para te libertar. Só para te liberá-la. Te liberar, né? Por favor, vá para sua casa e distribua toda a propriedade que você tiver para os brahmanas. Depois disso, volte para cá e permaneça aqui em consciência de Krishna. Cante Hare Krishna continuamente e ofereça serviço à planta de Tulasi. Dessa maneira, em pouco tempo, você alcançará o abrigo dos pés de lótus de Krishna. Olha só, ele já estava indo embora e ele ficou só para liberar aquela mulher. Depois de instruí-la, Haridas levantou-se e saiu, sempre cantando os santos nomes do Senhor. Obedecendo a seu mestre espiritual, a prostituta distribuiu todas as suas posses em caridade aos brahmanas. De acordo com os princípios Vaishnavas, ela raspou sua cabeça e permaneceu naquela cabana com apenas uma roupa desgastada. Seguindo os passos de seu mestre espiritual, ela também passou a cantar os santos nomes do Senhor, num total de 300.000 vezes por dia. Na verdade, ela cantava dia e noite. Seguindo o conselho de seu guru, ela passou a adorar cuidadosamente a plantinha de Tulasi, e ao invés de comer regularmente, ela se alimentava apenas com o alimento que recebia como esmola. Como muitas vezes o alimento não chegava até ela, ela jejuava. Por este motivo, ela foi capaz de controlar sua mente e sentidos, e tão logo seus sentidos ficaram controlados, os sintomas de amor a Deus surgiram na sua pessoa. Vou repetir essa frase porque ela é muito importante. Como muitas vezes o alimento não chegava até ela, ela jejuava. Por este motivo, ela foi capaz de controlar sua mente e seus sentidos. E tão logo seus sentidos ficaram controlados, os sintomas de amor a Deus surgiram na sua pessoa. A prostituta, então, tornou-se uma grande Vaishnava, e devido a seu grande nível de consciência de Krishna, muitos devotos avançados vinham vê-la. Observando o caráter imaculado da prostituta, todos ficavam atônitos e glorificavam a potência espiritual de Haridas, oferecendo suas reverências a ele. Por tentar fazer com que a prostituta manchasse o caráter de Haridas, Ramachandra Khan cometeu uma grande ofensa aos seus pés de lótus. Como Ramachandra Khan era um não devoto, depois de ofender Haridas, ele se tornou exatamente como um ateísta demoníaco. Assim como Ravana, que embora tivesse nascido de um pai brahmana, Vishwashrava, ficou conhecido como Asura ou Rakshasa, devido às suas ofensas contra o senhor Ramachandra e Hanuman. Da mesma maneira, Ramachandra Khan se tornou um demônio, porque cometeu tal ofensa a tão grande Vaishnava. Posteriormente, o ministro do governo, um muçulmano igualmente demoníaco,
tomou sua casa e todas as suas propriedades, bem como seus servos e riquezas. A grande realidade é que, onde quer que um devoto avançado seja insultado, mesmo que seja pela falha de uma só pessoa, toda aquela religião é afligida por muitos problemas. Então, as consequências, elas existem mesmo, né? Não é brincadeira, não. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as consequências das nossas ofensas, dos nossos maus atos com pessoas queridas por Krishna, elas realmente existem, ok? Essa foi a nossa leitura de hoje, então. Muito obrigada pela presença de todos. Hare Krishna.